Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, mais um vídeo do quadro Lendas do Universo DC. Bom, cliquem aqui na playlist, porque é um quadro que eu simplesmente homenageio a DC Comics em todas as mídias ao longo de toda a sua história. É um quadro feito aí pra gente celebrar, como fãs, tudo que foi bem feito pela DC, tudo que entrou pra história, tudo que foi foda, dentre todas as mídias, quadrinhos, animações, games, filmes, enfim. Tem muita coisa ainda pra fazer, DC é uma empresa que fez muita coisa ao longo dos anos, mas hoje a gente vai falar sobre o quarto mundo do Jack Kirby. Vamos falar como que foi feito esse quarto mundo e vamos falar, eu vou fazer uma preparação aqui pra vocês para os próximos 9 vídeos que virão aqui no canal sobre a história do quarto mundo, desde a primeira revista lá que apareceu o Darkseid do Jimmy Olsen e depois lá para a última edição. Então eu vou fazer tudo isso aqui, vai vir esses vídeos mais editado, mais bonitinho. Calma que vai sair, eu tô terminando de ler, calma que vai sair. Eu ia fazer em um vídeo só, mas ia ser uma coisa gigantesca, não ia dar pra resumir, ia ser uma coisa muito grande, ia ser meio inviável. Então eu vou fazer em 9 partes, de acordo com cada quadrinho do Lendas do Universo DC. Esse aqui é o primeiro, ó, que tem a foto do Sr. Milagre, já mostrei aqui no canal pra quem acompanha mais tempo. Fiz um box aqui, esse aqui é o volume 1 da Panini, Lendas do Universo DC, quarto mundo. Então, basicamente aqui tem uma introdução também que conta por que o Jack Kirby criou os Novos Deuses, né? Como que ele criou, na verdade, o quarto mundo, como que esse quarto mundo veio parar na DC Comics. Era uma criação dele que ele já tinha em mente, ele queria já publicar, enfim. Eu diria que, assim, em termos de peso cronológico na DC Comics, assim, em toda a história da DC Comics, do universo cósmico da DC, eu diria que junto com os Lanternas Verdes, né, os Guardiões ou a tropa inteira, são as duas coisas mais fodas de universo cósmico que a DC tem. Eu diria que esses são os responsáveis por fazer aí talvez o melhor universo cósmico dos quadrinhos. Não sei, fica aí o questionamento com vocês. Os Novos Deuses até hoje, muitas das coisas que o Jack Kirby criou nos quadrinhos até hoje é mantida. Por exemplo, quando você vê uma animação e o Darkseid invade a Terra pelo tubo de explosão com uma caixa materna, foi o Jack Kirby que criou isso lá nos anos 70. Quando você vê Parademônios, por exemplo, no próprio filme do Snyder, foi o Jack Kirby que criou. Eles não eram bem nessa pegada como monstros e tal, mas eles eram umas criaturas mais caricatas, assim, meio humanoides, meio monstros, enfim. Vários personagens fantásticos dos Novos Deuses estão aqui, tem toda a criação dos Novos Deuses, do porquê que existe Nova Gênese e Apocalipse. Então você pega várias analogias que o Jack Kirby faz, algumas inspirações que ele teve. Por exemplo, tem o Lendas do Universo DC aqui que eu conto um pouco sobre o Darkseid. Então clique aqui, ó, no card, ó, e assistam esse vídeo que eu conto basicamente assim, algumas influências. Então, o que é o Darkseid para Jack Kirby? O Darkseid basicamente ele é um deus, certo? Extremamente poderoso, como se ele fosse o rei do mal. Até nos quadrinhos fala assim, ele é o rei do mal. E ele é um deus com o caráter do Adolf Hitler. Então, ele pegou todo esse lance, né? Do lance do planeta dele de Apocalipse, que é um planeta militar 100% baseado na Alemanha nazista. Você tem o Kalibak, que ele tem os campos de tortura. Você tem o Desaad, que tem os campos de tortura dele. Você tem tropas de elite, tipo as Fúrias Femininas. Tem os cães gigantes do Darkseid, que os parademônios montam em cima deles e tal. Tem um monte de coisa. Eu vou contar tudo isso nos próximos vídeos, vocês vão saber direitinho. Esse vídeo aqui é para preparar vocês para os próximos vídeos, para vocês entenderem algumas referências. Por exemplo, o Povo da Eternidade. Basicamente, era o Jack Kirby cria o Povo da Eternidade, que é uma galera que na época dele é uma galera meio revoltada com o que era o governo Nixon e tal. E se você parar pra pensar bem, o Povo da Eternidade é uma galera mais hippie, né? Ele é meio que baseado nisso. Você tem, por exemplo, o Sr. Milagre, né? Que é um mestre do escapismo, né? Tem toda a história do primeiro Sr. Milagre, depois é do Scott Free, mostra isso tudo nessa edição. E era basicamente o Jack Kirby tentando escapar um pouco do acúmulo de trabalho que ele tinha, né? Porque na época, pra quem não sabe, ele era considerado o rei dos quadrinhos. Acho que ele é a maior lenda dos quadrinhos, se duvidar, em termos de importância, assim, e tal. Pra DC, por exemplo, ele simplesmente criou o maior vilão da DC. Só isso, que é o Darkseid. Tipo, lógico que o Coringa é o maior vilão dos quadrinhos. Olha que louco. O Coringa é o maior vilão dos quadrinhos e o Darkseid é o maior vilão da DC. Deu pra entender? E o Darkseid não é só o maior vilão da DC, ele é um dos maiores vilões de todos os tempos. Se você ler aqui o Quarto Mundo, as histórias que aparece ele da Liga, ele é um
um personagem fantástico, mano. Ele é um vilão, assim, absurdamente foda. O Orion era a parte dele que se ressentia das concessões pessoais e morais, que às vezes ele, tipo, ele se via meio que obrigado pra sustentar a família, sabe? Tipo, fazer pra sustentar a família. Então todos esses personagens tinham alguma coisa sobre ele, ou algo que ele achava que era legal você colocar como influência, que ele achava que combinaria com tal personagem e tal. É muito incrível como é Nova Gênesis, tipo uma ilha flutuante, com várias estátuas gigantescas, uma parada meio futurista, assim, mas muito bonita, que é um lugar 100% tomado pela paz, liderado ali por Isaiah, né, que é o Pai Celestial. E aí você tem, por exemplo, Apocalipse, que é totalmente o oposto, né? Que nem eu falei, é um planeta militar governado pelo Darkseid. E ali você vê, tipo, colunas de lavas no planeta, aquele planeta escuro, denso, nojento. Nova Gênesis tem a fonte, e Apocalipse também tem uma outra fonte, que eu vou contar isso mais pra frente também nas histórias. Mas como que o Jack Kirby veio parar na DC, né? Bom, todo mundo sabe que ele foi um grande criador de outra editora, criou vários heróis, enfim. E aí, o que acontece? Depois de um tempo ele brigou lá com a galera e veio pra DC. A DC contratou ele e na época, assim, a DC queria que ele já queria fazer os Novos Deuses na DC. Ele já tinha aquilo em mente. Ele falou, vou fazer aqui os Novos Deuses. Ele já tinha meio que pronto essa história. Ele já tava negociando que título que ele ia pegar da DC. Por exemplo, o cara que desenha o Superman nesse quadrinho aqui, ele não é o Jack Kirby. Então você tem desenhos aqui do Superman, por exemplo, o rosto do Superman. Na real, é o desenhista do Superman da época, né? Que os fãs eram tão acostumados com o desenho do Superman que não podia mudar. Nessas épocas, assim, tinha muito isso. Tipo assim, tem um desenhista específico que tá fazendo o Superman e aquilo tá vendendo, tá fazendo sucesso. Mantém esse cara, não importa se vai ser outro escritor e outro desenhista e outra revista. O desenho tem que ser desse cara, ainda mais marcas como o Superman da vida. Então, o Jack Kirby, ele pegou e falou assim pra DC, bom, me dá a sua revista que menos vende, que eu vou fazer ela um campeão de vendas. Então a DC ofereceu pra ele Superman Spell Jimmy Olsen, né? Um amigo do Superman, Jimmy Olsen. Então, pasmem, o Jimmy Olsen, na época, ele tinha um gibi próprio que já estava na edição 133. Ou seja, mais, eu acho que se eu não me engano, era mais do que a 133. Ou seja, naquela época, uma revista do Jimmy Olsen vendia mais de 100 e poucas edições, velho. Vocês têm noção disso? Hoje em dia isso não existe. Se fizer uma revista com o título Jimmy Olsen, ninguém vai comprar. Ninguém. Se fizer uma revista com o título Lois Lane, ninguém vai comprar. Acho que se o título for Clark Kent, ninguém compra. Imagine Jimmy Olsen, tá ligado? Então, o que aconteceu? Ele pegou essa revista e a partir dessa revista ele começou a criar a própria história dele. Ele desenhava e escrevia a revista. E os desenhos do Jack Kirby são muito legais, assim. Ele desenha muito... Tem esse lance de desenhar os heróis pra frente, assim, os personagens pra frente. Eu gosto dos desenhos do Jack Kirby, me remete, tipo, por exemplo, os desenhos do Neil Adams, por exemplo. Então, essa galera dos anos 70 desenhava bem pra caramba, assim. Eu gosto desses desenhos mais clássicos dos quadrinhos. E aí, ele começou a implementar nas revistas do Jimmy Olsen pistas do que seria o Quarto Mundo. Já começar uma conspiração, já começar uma parada meio ficção científica. E é muito louco, porque assim, quando você pega esse quadrinho aqui ele é um compilado. Então ele tem Superman Spell Jimmy Olsen, tem lá os números e tal. E depois ele tem Forever People, depois ele tem Novos Deuses, Senhor Milagre. Ele tem todas essas revistas aqui dentro. E aí, são 12 edições, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Você começa a ver o plano do Jack Kirby. Aqui, por exemplo, tem o primeiro frame do Darkseid, que ele aparece num televisor, assim, que ele tá liderando um cara aqui na Terra já. Então, o Darkseid já é muito louco, porque assim, ele não fica mostrando origem. Ah, como que o Darkseid surgiu? Como que ele tem o poder ômega? Como que isso? Não, ele já começa mostrando que, tipo assim, o Darkseid já tá na Terra. Ele já começa mostrando, por exemplo, o Darkseid já tá na Terra. Ele já tá exercendo o plano dele. Mais pra frente nas edições, tem uma conversa do Orion com o Metron, que o Metron explica pro Orion o que o Darkseid planeja, o que ele tá fazendo já na Terra. Então é muito louco, por exemplo, o Orion chega em Apocalipse, ele passa pelos parademônios, estão montados nos cães lá e tal. Ele passa pelo Kalibak com a ajuda do Metron, só que ele chega lá e não tem ninguém no salão principal de Apocalipse, é onde fica normalmente regendo ali o Darkseid. Ele não encontra nem as Fúrias Femininas lá, ele simplesmente, nem o Desaad, ninguém. Aí ele encontra o Metron e lá o Metron conta tudo pra ele. Então, o Jack Kirby não fica preocupado pra te mostrar o que eram os personagens antes. Quando ele mostra o Scott Free, né, ele já mostra que o Scott Free já tá lidando com uma caixa materna. Ele tem a posse de uma caixa materna. Ele mostra o Orion e ele explica rapidamente. O Orion tem a Astro Force. Então ele é um personagem poderoso. Inclusive é contado no quadrinho, é dito no quadrinho que ele tem a força do Darkseid.
E realmente tem. Então tem tudo isso, é muito legal, velho, como ele conduz a história. Nessa primeira edição, por exemplo, Superman Spell de Jimmy Olsen é até legal, você até consegue ler de boa, só que começa a ficar bom mesmo depois da segunda edição, no Forever People pra frente. Quando chega no Forever People, né, que é o povo da eternidade, começa a ficar muito bom, já mostra o povo da eternidade, quem são eles, eles já começam, nessas primeiras edições já tem a citação da Intergang, que a gente vai ver em Adão Negro. Então tem todo esse lance de preparação, e é muito louco como eles brincam com o lance de clone. Tem os cabeludos, aí eles descobrem que os cabeludos são clones, aí já começa a introduzir o Superman na história, porque é meio que assim, era uma revista do Jimmy Olsen, mas o Superman tava ali, né, tipo, não à toa que era tipo um derivado das revistas do Superman, né. E é muito louco como que o Jack Kirby, ele tem muita criatividade. Então você pega, por exemplo, tudo que ele criou 2 planetas opostos, ele criou personagens muito fodas, tem a troca dos bebês, o Orion é um personagem muito da hora, o Senhor Milagre é um personagem muito da hora, são personagens que vocês já gostam deles desde o começo, o Metro é um personagem muito da hora e meio misterioso, e é legal que nos diálogos ele já conta, às vezes o quadrinho é meio autodidático, porque ele é um quadrinho que ele tem recordatório, então vai falar, por exemplo, Orion navega pelo espaço, não sei o que lá, e mostra o Orion navegando pelo espaço com a máquina dele flutuante lá, que eu não sei como que eu posso chamar aquilo, e aí, o que acontece? E meio que o quadrinho tá escrevendo o que tá acontecendo embaixo, tá ligado? Porque era típico dos quadrinhos dos anos 70. Eu não acho que é uma parada até que você pode falar que é datado, mas não é chato, porque o quadrinho é muito bom. E o Quarto Mundo é algumas das melhores coisas que a DC já fez em toda a sua história. Primeiro, antes do Quarto Mundo, se você parar pra pensar, a DC não tinha um grande vilão. Ela não tinha tipo um vilão que você fala, putz, é a Liga da Justiça. Por exemplo, a Liga da Justiça enfrentava o Starro, tá ligado? Ela enfrentou o Starro, já tem uma capa icônica da Liga da Justiça mostrando o Starro. Que inclusive ele aparece aí no Esquadrão Suicida de James Gunn, que eu achei sensacional. Então o que acontece? Você tem tudo isso que o Jack Kirby criou, que até hoje está sendo mantido. A equação antivida, por exemplo, ela já é citada na primeira edição, e o Darkseid já tá atrás dela, ele já sabe como encontrar ela. Eles explicam brevemente o que é a equação antivida, você já entende na hora, não é mostrada a equação antivida. O Pai Celestial, por exemplo, ele tem um diálogo com o Orion que já explica o que é a equação da vida e a equação antivida, quando eles estão na frente da fonte e tal. E a fonte é uma parada poderosa no universo DC, né? A fonte tem todo o lance ali, o Orion mesmo fala assim, pô, eu cheguei aqui em Apocalipse, não tem ninguém, né? Tipo assim, o Darkseid não tá aqui, então a fonte me chamou de tolo. E aí depois que o Metron conversa com ele descobre que assim, ele tinha um propósito, ele estar ali para descobrir o que estava acontecendo. E aí eles já começam, desde desse primeiro quadrinho, a preparar uma grande guerra que estava por vir. E aos poucos os leitores da época, eles viram aquela revista que era meio bobinha do Jimmy Olsen se tornar uma parada muito grandiosa. Aí ele foi ganhando títulos, né? Forever People, Senhor Milagre, Novos Deuses. Então pasmem de novo, na época não foi considerado um sucesso isso. Sabe aquele lance de filme? Quando o filme lança e ele é um puta filme, as pessoas meio que não compreendem o filme, e depois de alguns anos esse filme vira um puta clássico do cinema. Eu vou dar um exemplo. Clube da Luta. É um puta filmaço, na época, tipo, a galera meio que detestou o filme, ele foi meio que jogado de lado, assim. David Fincher e tal, o mesmo cara que fez o Seven, vários outros filmes incríveis. Então, assim, você tem... o Novos Deuses do Jack Kirby foi basicamente isso. Eu acho que foi uma obra meio que à frente do seu tempo. Não à toa que ela tá sendo republicada, ela foi republicada pela Panini em 9 volumes, eu comprei 8, falta o último pra comprar, em breve vou estar comprando já. Então, é uma obra extremamente necessária pra você, fã da DC. Porque se você quer saber, por exemplo, de onde vem o Darkseid, é aqui que você tem que ler. Você tem que ler os Novos Deuses, você tem que entender os Novos Deuses. Se você não pode comprar o quadrinho, espere que eu vou trazer aqui as 9 edições. O começo dessa saga épica do Jack Kirby é considerado, por muitos, o primeiro épico de quadrinhos de super-herói. Porque isso foi lançado em 1970, se eu não me engano, começou em agosto de 70. Então, quando foi lançada a revista do Jimmy Olsen, ele já coloca ali o Darkseid, o primeiro frame do Darkseid, ali falando com, se eu não me engano, o chefe ali do Clark Kent com o Jimmy Olsen. Então, o Darkseid já estava envolvido em todo um plano, tá? É muito bom, é bem escrito, é bem desenhado, é rico em mitologia. A equação antivida, por exemplo, para quem pergunta, muita gente fica curioso, o que é a equação antivida? É uma equação matemática cósmica que dá para o portador dessa equação, quem consegue desvendar a equação, o poder de controlar toda a vida existente. Ou seja, tem uma frase clássica do Jack Kirby que ele fala o seguinte: se você não tem o controle
total da sua vida, então é porque você não está vivo. Então, com essa antivida meio que representa o fascismo, que é uma coisa que ele queria mostrar também, daquela coisa da pessoa obter o controle total sobre você, sabe? Aquela coisa meio autoritária. O Darkseid, ele é basicamente um cara que ele foi feito pra ser um nazista. Nessas edições, as primeiras edições, tem ele fazendo o sinal do nazismo, velho, levantando a mão. Claro que hoje em dia a DC não desenha mais ele assim, porque senão ia dar muita polêmica, mas na época era feito desse jeito. E é muito maluco isso. E a obra também, o Jack Kirby nunca conseguiu concluir a obra DC Comics porque ela foi cancelada. Na época eu não vendia, foi cancelado o título e aí encerrou o Novos Deuses na DC. Mas ela tem um final, sim. Não é o final que o Jack Kirby queria dar, talvez. Ele ia fazer um final muito maior, mais grandioso, enfim. Mas ele nunca terminou essa obra, porém é uma das melhores coisas que a DC já fez nos quadrinhos. Muitas coisas se mantêm até hoje, igual eu falei. Os personagens todos se mantêm até hoje do mesmo jeito, da mesma característica, mesmo desenho. Às vezes eles mudam, assim, um pouco o design dos parademônios, mas normalmente, velho, é o mesmo design. Lógico, os desenhos de quadrinhos evoluíram, você tem um Darkseid hoje em dia desenhado mais ameaçador, depende do desenhista também. Então, eu acho que o Jack Kirby deixou o legado dele na DC aqui de uma maneira brilhante. Ele criou simplesmente o maior vilão da DC de todos os tempos. A grande ameaça aí da Liga da Justiça, o personagem fantástico que é o Darkseid. Na minha opinião, tirando o Coringa, o Darkseid é o melhor vilão dos quadrinhos, assim. Tipo, ele é um personagem muito foda. E ele é um cara muito cerebral, muito inteligente, muito poderoso, estrategista. Então ele tá sempre um passo à frente de todo mundo. Aqui na história, por exemplo, ele tá sempre vários passos à frente do Orion, que é outro personagem poderoso e tal. Enfim, escreve aqui embaixo sua opinião sobre o Quarto Mundo, se você pretende comprar, se você pretende ler, se vai acompanhar os vídeos aqui, e o que você pensa sobre esses personagens, qual é o seu personagem preferido do Quarto Mundo. Eu não sei dizer qual é o meu personagem preferido, eu gosto muito da Grande Barda, do Senhor Milagre, eu acho que eles são fantásticos. Mas o Darkseid é muito foda, assim, no Quarto Mundo você vê toda a representação dele, o planeta militar, assim, você fala, nossa, isso aqui foi muito bem pensado, foi muito bem feito. Todo o universo que o Jack Kirby criou é muito, muito, muito criativo, é muito, muito rico. E, cara, isso um dia precisa acontecer no cinema. Eu diria que, eu posso até tá falando uma besteira muito grande, mas é como se fosse, entre aspas, o Senhor dos Anéis cósmico da DC. É tipo isso, né? Não tem muito a ver, assim, é mais a comparação do épico, tá ligado? A história não tem muito a ver, é mais a comparação de ser uma coisa épica e tal. Enfim, escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião, tamo junto, até a próxima.